Olá, bem-vindos ao último programa da primeira temporada do Game Changers Talks by CPO. Hoje temos um convidado por qual tenho uma grande admiração. É uma das figuras mais conhecidas da vida pública portuguesa. Foi autarca, deputado, secretário de Estado, ministro, líder partidário, conselheiro de Estado e, nos últimos anos, tornou-se uma das vozes mais escutadas em Portugal. O nosso convidado é o Luís Marques Mendes, um autêntico game changer que, ao longo do seu percurso, enfrentou desafios complexos, tomou decisões difíceis e esteve sempre ligado aos grandes momentos da nossa democracia, tendo tomado uma decisão muito relevante e também relativamente recente, avançar como candidato a presidente da República. Nesta nossa conversa de hoje, vamos ter também uma referência numa nova geração de liderança. Ana Serrabulho, CEO da Premium Green Mail, uma empresa inovadora, sustentável, eficiente e em franco crescimento global no setor dos transportes. Portanto, muito bem-vindos aos dois, muito bem-vindo o nosso convidado, Luís, muito obrigado por estar aqui hoje, dar-nos Muito esta honra gosto. pelo Hum, nosso último programa desta primeira temporada e hum. muito obrigado à Ana também por estares Obrigada. aqui hoje, é também uma game changer. Obrigada. E para começar, e como é sempre tradição, começam as senhoras, portanto, Ana, passava-te então a bola para começarmos então. Muito obrigado. Doutor Marcos Mendes, muito obrigada por Muito partilhar este gosto. magnífico fim de tarde Muito obrigado pelo connosco. muito obrigado pelo convite. É um privilégio encerrar este ciclo de programas e de entrevistas. Espero não vos estragar a audiência, sendo o último, e desfrutarem aqui deste cenário magnífico. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada. Doutor Marcos Mendes, a olhar para a sua carreira, Hum, qual foi o momento, não é, ou a decisão que recorda, não é, e que tem para si como verdadeiramente game changer? Portanto, no fundo, hum. um ponto de viragem, digamos assim, que influenciou, não é, todo o seu Sim. rumo, todo o seu percurso. Provavelmente foi a decisão que tomei quando tinha 28 anos. Portanto, já vai há uma eternidade, não é? Eu vivia no norte, eu fazia advocacia. Já tinha sido autarca, na altura estava concentrado na advocacia, foi o curso que tirei, foi a profissão que escolhi, e tive um desafio, um convite para vir para o governo. E tive muitas dúvidas, disse que não ao primeiro convite, disse que não à insistência no segundo convite e acabei por dizer que sim na terceira insistência. E, portanto, foi talvez um momento decisivo que mudou tudo na minha vida. Primeiro vivia no norte, passei a viver no sul. Depois fazia advocacia e passei a fazer durante 22 anos seguidos vida política. Porque não foi apenas depois o governo, foram vários cargos. E, portanto, isso teve uma influência enorme na minha vida do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional e também do ponto de vista político. Portanto, é um caso especial na minha vida, foi talvez o mais marcante desse ponto de vista. E depois disso, ou seja, qual foi a grande motivação para tomar essa grande decisão game changer? O que é que levou? Eu nunca engano ninguém, eu sou muito claro, eu sempre gostei muito da vida política. Eu comecei a fazer política com 17 anos. Quando se dá o 25 de Abril, eu tenho 16 anos, estou prestes a terminar o ensino secundário, prestes a entrar na universidade, muito próximo também de fazer 17 anos. E durante um ano não houve admissões à faculdade, foi o chamado serviço cívico, e eu aproveitei para fazer política. E foi a minha iniciação política. E eu estive com 18 anos adjunto de um governador civil, uma coisa já muito antiga, hoje já nem sequer há governos civis em Portugal. Aos 19 anos eu fui autarca, vice-presidente da Câmara da minha terra, nas primeiras eleições autárquicas. Portanto, havia aqui o bichinho da política. Claro que tirei o meu curso, claro que fiz advocacia, mas eu tinha esse bichinho da política. Perguntar-me é um porquê. Primeiro, algum efeito do meu pai, que já fazia vida política e, portanto, teve alguma influência nas minhas decisões. Depois, porque eu fui sempre um grande apaixonado pelas ideias e pela forma de fazer política de Sá Carneiro, que provavelmente vocês, como muito mais novos, não conheceram assim de perto, eu tive esse privilégio. E, portanto, eu tinha esse bichinho da política, esta motivação. Quando se tem 18 anos e se vai para um governo civil e depois para a autarca com 19 anos, não se pensa propriamente no cargo.
pensa-se de facto na convicção que se tem e pensa-se em poder ser útil. Eu devo dizer que o primeiro cargo a sério que eu desempenhei, vice-presidente da Câmara da minha terra, foi talvez o cargo mais desafiante que eu tive. Porque é aquela coisa extraordinária de uma pessoa poder ter uma ideia, planear, lançar uma obra, concretizá-la e sentir o resultado prático nas populações. Sobretudo naquela ocasião em que o país era, infelizmente, muito pobre, em que faltava quase tudo. E, portanto, foi um bocadinho esta motivação, o efeito do meu pai, Sá Carneiro, que me inspirou muito, e aquela ideia de que podia ter alguma utilidade. E, portanto, foi isto que me levou a tomar, depois, aos 28 anos, a decisão que mudou radicalmente a minha vida. Tem uma carreira política notável, portanto, marcante, que fala por si. Com certeza que o seu primeiro cargo Sim, político foi como referiu, sim, portanto, um grande desafio, sobretudo, não é, para a idade sim, que tinha claro, na altura, mas se tivesse que identificar, portanto, ao longo da sim. sua vasta carreira política, aquele momento efetivamente mais complexo, mais desafiante, qual seria? Quer dizer, momentos desafiantes eu acho que tive vários, porque nestes vários cargos houve sempre desafios novos e desafios diferentes. E há momentos extraordinários, há momentos, digamos assim, que uma pessoa fica feliz, contente, e há outros momentos menos felizes. Eu diria que talvez o momento menos feliz foi quando eu perdi umas eleições internas dentro do meu partido e a partir daí entendi fazer um corte com a vida política. Não porque estivesse ressabiado, porque entendi que ao fim de 22 anos então devia dedicar-me a outras coisas e sobretudo voltar à minha atividade profissional. Quer dizer, foi o momento mais difícil porque foi um momento, digamos assim, de uma derrota. Mas é nestes momentos talvez que se aprende mais. E eu aprendi 2 ou 3 coisas muito importantes. A primeira é que ganhar e perder tudo é democracia. Ganhei muitas vezes, perdi outras. Acho que ganhei mais do que ganhei, mas ganhar e perder tudo é democracia. Segundo, também aprende-se que os cargos são todos efêmeros, são passageiros. O país fica, as instituições ficam, mas nós vamos mudando e devemos adaptar-nos a isso e não nos devemos levar muito a sério. Tudo é efêmero, tudo é tudo é passageiro. E depois, eu acho que se aprende também a que a vida tem mais encanto quando tem desafios diferentes. Eu gostei depois da mudança da vida política, de que gosto muito, para a vida não política, parecendo que não. Eu tive 22 anos consecutivos de vida política nacional, desde os meus 28 aos meus 50 anos. Mas já estou há 17 anos também fora de cargos políticos e sinto-me lindamente comigo próprio, com a vida e com o mundo, e aprendi também com isso. A vida não se esgota na política. Há outras coisas interessantes para fazer. O importante é que uma pessoa esteja motivada naquilo que faz. E é muito importante este tema que nós também abordamos muito aqui do Game Changer, que é que as pessoas têm que aprender quando falham, não é? Ou seja, o falhanço faz parte da Sim, aprendizagem e sim, já o disse que uma das maiores aprendizagens até que teve sim, foi o próprio falhanço. Isso é muito importante sim. porque acho que a nossa sociedade não gosta, muitas vezes associa quem falha a falhados e é muitas vezes precisamente o contrário. É quem já falhou, é que já aprendeu, já sabe como é que se faz Sim. e é importante nós tentarmos desmistificar este tema, não é? E ainda bem que o disse, que acho que é sempre muito útil, especialmente acho eu para quem está a aprender. Já vimos que aprendeu esse tema no falhanço e que foi importante. E a nível de erros, houve algum erro que o tenha marcado, que hoje podia fazer diferente ou que. Eu não diria que há um erro propriamente que foi a coisa mais marcante do mundo. Ao longo da vida, todos cometemos muitos erros. Eu também devo ter cometido muitos. Portanto, eu não identifico propriamente um erro ou o erro, mas é natural. Mas a esse respeito também tenho um bocadinho a seguinte teoria e costumo com ela tentar fazer alguma pedagogia, em particular junto dos mais jovens, que é o pior erro de todos, na vida pública ou na vida privada, é o erro de uma pessoa não tomar decisões. Esse é o pior erro de todo. Porque não tomar decisões é a pior das decisões, é adiar um problema. E, portanto,
algumas vezes terei tomado uma decisão ou outra que não correu bem, mas a seguir corrige, a seguir melhoras. Agora, o pior erro é o erro da hesitação e de uma pessoa não ter a coragem de tomar uma decisão. Deixa-me dar um exemplo de uma coisa que ainda por cima cá dentro pouco se conhece e que foi adiada durante muitos anos. Eu estive no governo durante logo vários anos, 85, 95. Uma das decisões que tomei, eu que acho que é das decisões de que mais me orgulho, foi a criação da RTP Internacional. Estamos a falar de um tempo em que não havia o canal onde estamos, só havia uma televisão. E há uma coisa extraordinária que é assim, durante anos ninguém se lembrou de criar uma televisão virada para o exterior, virada para as comunidades portuguesas, virada para a lusofonia. Um país como Portugal que tem na língua e na sua cultura um dos grandes elementos de diferenciação em relação aos outros. E eu orgulho-me de ter tomado essa decisão que era muito difícil porque à época custava muito dinheiro. E aquilo que me fez impressão foi que durante anos que me antecederam houve imensos estudos, imensos diagnósticos, mas a decisão foi sempre adiante. E eu acho, e dou este exemplo por uma razão muito simples, nem é por uma questão de votos, porque a RTP Internacional cá dentro do país ninguém conhece, nem ninguém conhecia, mas foi uma forma essencialíssima de unir o país com a diáspora, com os portugueses que estão lá fora. Só indo lá fora é que se percebe a importância disso. Ora, dou este exemplo não para me autoelogiar, até porque devo dizer uma coisa, a pessoa que mais me ajudou nisto foi o professor Cavaco Silva, então primeiro-ministro. Sabe porquê? Nem lhes passa pela já escrevi isto num livro, mas conto aqui, porque isso foi das decisões mais importantes que se tomou, mas não foi a Conselho de Ministros. Porque ele dizia-me, se for a Conselho de Ministros, isto não vai passar. Porque vão todos dizer projeto, magnífico. Ideia, excelente. Mas depois vem o Ministro das Finanças e diz: não há dinheiro. Aquelas três palavras mágicas que os Ministros das Finanças usam sempre. E, portanto, ele dizia-me: você vai fazendo isto por fases, vai negociando ano a ano e assim faz. E assim se fez. Portanto, eu devo dizer que tive a ideia, mas o maior mérito da decisão foi dele. Muito bem. Doutor Marco Mendes, que tipo de líder, não é? Portanto, enquanto Sim. líder, que é um líder nato, com que tipo de líder se identifica mais? Portanto, com um líder mais autoritário, mais diplomático, com alguém que lidera pelo exemplo, com Sim, alguém que partilha e coopera com sim. as suas equipas, portanto, o processo de gestão e o processo de mudança. Eu não sou nenhum grande líder. que isso- Mas se eu tivesse que escolher um modelo, digamos assim, que mais se coaduna com a minha maneira de ser e de estar, é aquele que é um líder fazedor, que faz, que realiza, que projeta, mas depois concretiza. Ou seja, eu vou-lhe explicar o meu ponto de vista. Ah, Isto foi um ensinamento que eu recebi muito cedo do meu pai. Eu, quando chego a qualquer cargo, tenho sempre uma preocupação. Qual é a marca que vou deixar no exercício desta função? E a marca tem que ser o fazer, o ter um objetivo estratégico, estruturante e ter de facto aqui um resultado. E portanto, para mim, o líder, agora nós já não estou a falar de mim, mas o líder que eu aprecio, seja na atividade pública, seja na atividade privada, seja no domínio político ou no domínio empresarial, é aquele que deixa uma marca, que faz, que tem a capacidade de pensar, de projetar, de planear e de executar. E eu acho que isto então, se passarmos para a vida pública, eu acho que isto então é essencial, a ideia de ter uma marca. Sabe porquê? O poder político é para ser exercido democraticamente. Tem-se um mandato. E o que é exercê-lo democraticamente? É, de facto, ter capacidade de realização. Hoje fala-se muito em populismos. A melhor forma de combater o populismo não é tanto falar deles, é resolver os problemas que lhe dão origem. As pessoas aderem a tentações populistas quando estão insatisfeitas, mas é muito mais credível e muito mais útil ir às causas e resolvê-la. E isto é aquilo que eu julgo que é importante quando falamos de vida política, e é por isso que eu digo sempre: temos que fazer um esforço para pôr os melhores na vida política. Eu acho que, sobretudo, temos que mudar os comportamentos, as atitudes.
no sentido de, sobretudo junto dos jovens, poder reabilitar a vida política, porque é das coisas mais nobres que pode exercer na vida. Qualquer profissão é nobre, mas tratar do interesse público, gerir o dinheiro público tem que também uma especial nobreza e, portanto, precisamos dos melhores. E já que falamos dos E essa melhores, pedagogia eu julgo que é muito útil é isso, fazê-la. já nos últimos 50 anos de democracia portuguesa, quem é Sim. que acha que foram, tem algumas referências como grandes game changers que ajudaram também Portugal? Tem... Sim, isso acho que sim. Para não estarmos sempre só a falar da política, deixa-me falar, por exemplo, do mundo empresarial. Daquilo que eu conheci, vocês conhecem, talvez melhor ainda do que eu. Mas eu acho que houve 3 pessoas, já falecidas, infelizmente, que eu acho que foram grandes líderes. Exemplos notáveis. Falo de Belmiro de Azevedo, falo de América Morim, falo de Alexandre Soares dos Santos. Áreas diferentes, setores diferentes, de gerações assim, mais ou menos próximas. Mas foram 3 exemplos absolutamente notáveis. O que é que eles têm em comum? Pessoas diferentes, conhecias todas elas, pessoas diferentes, maneiras de ser diferentes, estilos até de liderança bem diferentes. Os 3 tiveram sucesso. O que é que tinham em comum? 2 coisas essenciais para ter sucesso: ambição e independência. Ou seja, a ambição é das coisas mais importantes que nós precisamos de reforçar em Portugal. Eu até costumo dizer, as pessoas pensam que é brincar, mas é muito a sério. Se eu pudesse decidir no gabinete de qualquer dirigente político, de qualquer dirigente empresarial e de qualquer governante, devia estar um cartaz com a palavra ambição. Ambição nacional não é ganância, é ambição, é vontade de crescer, é espírito empreendedor, é vontade de fazer com que o país seja cada vez maior. Não será maior em território, mas pode ser muito maior do ponto de vista da criação de valor. Acho que estes 3 homens não são os únicos, evidentemente. Felizmente temos muito mais. Mas no domínio empresarial, eles tiveram esta ambição. E depois independência. Eram muito independentes os 3 em relação ao poder político. E isso é muito importante. Empresário que não é verdadeiramente independente não tem todos os ingredientes para ter sucesso. Quanto mais independente for, não quer dizer que não deva relacionar-se com o poder político, mas cada um tem a sua esfera de atuação. E nem o poder político deve estar a condicionar o empresário, nem o empresário perder a sua independência. E, portanto, dou aqui estes 3 exemplos porque acho que são marcantes do ponto de vista daquilo que me parecem 2 características essenciais para ter sucesso hoje e cada vez mais no futuro: ambição e independência. E como é que, entende que poderemos incorporar esses princípios basilares, não é, Sim. e fundamentais em toda e qualquer atividade, no desempenho de toda e qualquer função, em particular na vida política, Sim. que, como referi há pouco, precisa, não é, necessita de ser aqui reabilitada neste momento? Nós podemos fazer muitas coisas. Deixa-me dar um ou outro exemplo. Acho que há sempre o plano das leis e o plano das mentalidades. O plano das mentalidades corrige-se como? Fazendo pedagogia. Temos que fazer pedagogia. É isto que eu passo a vida a fazer, sobretudo em muitos encontros que faço periodicamente com jovens, sobretudo nas universidades. Agora, podemos também fazer outras coisas. Por exemplo, mudar o sistema de eleição dos políticos, desde logo dos deputados. Nós estamos aqui num período de eleições. Eu faço esta pergunta. A maior parte das pessoas que vão votar no dia 18 de maio, a maior parte conhece os deputados que estão em jogo nas várias listas. Tenho dúvidas. Acho que conhece meia dúzia deles. Conhece os cabeças de lista. A esmagadora maioria não são conhecidos. Isto não é bom. Eu sou contra este modelo de sistema eleitoral. Eu gostava de ter um sistema eleitoral como tem a Alemanha e como tem outros países desenvolvidos da Europa, em que a política tem rosto, em que se sabe quem é o seu deputado. Uma pessoa vai a algum desses países na Europa e, falando com as pessoas, o eleitor diz, esse cidadão, um alemão, um inglês ou outro, diz: tenho aqui o meu deputado.
Ou seja, as pessoas sabem em quem votam. Veja bem esta incongruência que temos em Portugal. Quando temos eleições autárquicas, toda a gente sabe, quando vai votar, quem é o presidente da Câmara, se ganhar o partido A, o partido B. Ou seja, é política com rosto. Isto é motivador. É motivador para o eleitor e é motivador para o autarca, porque, evidentemente, que se ele depois não faz obra, as pessoas conhece-o, acompanham, e evidentemente que não vai voltar a eleger. Portanto, isto aqui tem uma ideia de responsabilização. Este modelo é positivo. Pode depois haver exceções, mas globalmente é positivo. Passamos para eleições nacionais, em que o grau de exigência até devia ser maior e de responsabilização, e nós não conhecemos os deputados. Conclusão, perde-se qualidade. Pouca gente sabe, Portugal e Espanha são praticamente na Europa os países que têm um modelo eleitoral desta natureza. Em todos os países da Europa, o modelo tem uma lógica muito mais de política com rosto e com responsabilização. Muito bem, É aquilo que eu acho. muito bem. Duas últimas perguntas muito rápidas para terminar. Se pudesse dar um conselho a líderes mais novos sobre liderança, que conselho daria? Numa frase? Quem sou eu para dar conselhos? Mas o grande conselho é o da ambição. Eu acho que a ambição é mesmo daquelas questões que nós temos que ter cada vez mais presente no nosso comportamento. Agora, deixe-me só dizer, eu estou a este respeito bastante confiante e otimista em relação ao presente. Porquê? Eu acho que nos últimos 15, 20 anos muita coisa mudou no domínio empresarial em Portugal. E mudou para melhor. Para muito, muito melhor. Porque a economia portuguesa está muito mais internacionalizada, isso é bom. Porque mudou a qualidade, do modo geral, de investidores e gestores, e isso é extraordinário. Porque a aposta na tecnologia é cada vez maior e ganhar esse desafio é fundamental. Investir, empreender, inovar, sempre com esta preocupação da ambição. Uhum. Ambição nacional. E última de todas, que já estamos sem Sim, tempo, na diga, sua diga. vida pessoal, o que é que foi verdadeiramente game changer? Começamos com a carreira, Ah, nível pessoal. O que é que mudou o jogo? os meus netos. Ah, Os mas já netos. tenho 6. Não sou assim tão velho, mas tenho, Sei, mas tenho 6 seis netos. netos. A mais velha tem 9 anos e a mais nova tem 1 ano e meio. Foi isto que foi talvez aquilo que do ponto de vista pessoal mais mudou a minha vida, porque percebi que há muito mais vida para além da política e que há coisas muito interessantes fora da vida política, e os meus netos, sim, até agora, nestes últimos tempos, há mais uma coisa extraordinária. De um modo geral, ao fim de semana, os netos estão lá por casa, mas em particular ao domingo, é relativamente habitual nas famílias. E eu, como comentava ao domingo, numa televisão, tinha esta coisa que me custava um pouco. Saía de casa, ainda os netos não tinham jantado. E quando regressava da televisão, eles já tinham saído para as suas casas. E, portanto, agora tenho a oportunidade, agora que deixei o comentário, tenho a oportunidade, pelo menos, de jantar com eles todos os domingos. E, Certo. portanto, isto ajuda a mudar a vida. Só esperemos que os filhos não fiquem chateados com esses game changers, mas pronto, isso é um problema Não, que vai ter que não, resolver, não há. É uma coexistência pacífica, não há ciúmes. Muito obrigado. Terminamos assim esta nossa primeira temporada de Game Changers Talks. Agradeço a todos, hoje em particular ao nosso convidado e à Ana. Muito Vemos em obrigado. antena Obrigada. e vemos-nos certamente proximamente. Muito obrigado.